40 anos não era assim. Só 1 em cada 7 nascimentos tinha assistência médica. A maior parte nascia como calhava, em casa ou no campo, com ou sem ajuda. Cuidava-se menos da higiene, não havia saneamento e a água era de má qualidade. Por isso morriam muito, mães e filhos. Eu já tive 14. Não nasceram, mas morreram. Morreram. Já tive 14. E tenho 42 anos. Tive em casa. Em casa? Sim. É, portanto, acompanhada de médicos, sem ninguém? Não, aqui não tinha médicos. Isto é o normal aqui na aldeia, portanto, não haver assistência médica durante o parto? Há 15, 20 anos, este bebê não ia sobreviver, este pequenino não ia sobreviver, aquele pequenino talvez sobrevivesse e aquele outro não ia sobreviver. Há 15 anos atrás, a mortalidade infantil era extremamente elevada em Portugal. Nós éramos o país da Europa com a maior mortalidade infantil. Mas é evidente que não somos só nós que baixamos a mortalidade infantil. A mortalidade infantil baixa por outras razões, porque a população é mais culta, a população está melhor alimentada, a água que nós bebemos é tratada e o saneamento básico estendeu-se praticamente a todo o país. Todos estes fatores têm implicação, obviamente, na taxa de mortalidade. Nós contribuímos com um bocadinho, esse bocadinho faz com que hoje a mortalidade infantil em Portugal seja a 5ª mais baixa do mundo, o que me parece ser, em relação ao século passado, um avanço maior que alguma vez se fez. Mas no princípio dos anos 60, ainda muitos portugueses tinham fome. Com alguma sorte, muitas famílias comiam carne ou peixe apenas uma vez por semana. Era muito frequente os adultos e as crianças consumirem álcool logo de manhã, porque era uma fonte de calorias para trabalhar. Só muito poucos bebiam leite. Elas são trabalhadoras, interessam-se em saber, mas têm muita dificuldade em apreensão, porque por falta de alimentação, claro que são famílias muitíssimo numerosas. Há muitas partes do ano, principalmente no inverno, passam fome praticamente. Portanto, os miúdos vêm para aqui mal alimentados e uma pessoa mal alimentada não pode assimilar. No passado, um trabalhador rural do Douro tomava de mata-bicho, ao nascer do sol, aguardente e figos secos. Ao pequeno almoço, caldo, uma sardinha seca, pão e 2 decilitros de vinho. Ao almoço, caldo, arroz ou massa, batatas, pão e vinho. Ao lanche, uma sardinha, azeitonas, pão e vinho. Ao jantar, caldo, batatas, massa ou grão de bico, pão e vinho. Hoje come-se melhor. A alimentação é mais rica. É distribuído leite nas escolas desde os anos 70. A carne, o peixe e os ovos entraram na rotina das famílias. A par da melhoria na alimentação, generalizaram-se os cuidados de saúde que até aí quase não existiam. Em 1960, a grande maioria das famílias não tinha água canalizada nem esgoto, o que aumentava as doenças. Hoje são mais de 90% as que têm. Vamos tomar atenção à lição e começa a ler o António Ventura, A Vida no Campo. A vida no campo. O Manuel António, desde pequenino, começou a gostar da vida no campo. Ainda no berço, muitas vezes adormeceu à sombra das árvores, enrolado pelo canto dos passarinhos, enquanto a mãe lhe dava no amanho da terra. É mais alto um bocadinho. Mais tarde, quando já andava na escola, aproveitava as horas livres para ir fazer companhia ao pai e ajudá-lo nas faines da lavoura. Nessas ocasiões, o Manuel António, extasiado e pondo os olhos no pai, sentia crescer lá dentro de si uma grande vontade de ser lavrador. Quando chegou à idade, foi para o soldado.
voltou à sua terra cheio de saudades do pai, dos bois e das lavradas. Casou, tem hoje um rancho de filhos. Trabalha e é feliz. Na aldeia todos o respeitam. Pronto, já chega. Obedientes, pobres, honestos e trabalhadores. Era assim que se imaginava a casa portuguesa. O Estado e a Igreja mandavam e ensinavam um só ponto de vista, uma maneira de ser e de pensar. Por isso, nas escolas havia um só manual, chamado Livro Único. Mal se conhecia o que se passava noutros países. Viajava-se pouco. A sociedade portuguesa era fechada. Nas ruas, falava-se só português e havia poucos estrangeiros. Praticava-se uma só religião, a católica. O governo proibiu os partidos. Era difícil e arriscado pensar de modo diferente. Livros, filmes e música de outros países chegavam dificilmente a uma população pouco educada e submetida à censura. A imprensa e a televisão eram controladas. A polícia podia escutar os telefones e abrir as cartas. Nos arquivos da PIDE há milhares de cartas e fotografias de família apreendidas a pessoas que nunca as receberam. Nos cafés, quase só frequentados por homens, conversava-se a voz baixa. Sufocava-se lentamente em Portugal. Comprar um livro estrangeiro não era fácil. Os que havia estavam de acordo com o regime e os costumes aceitos. Os outros, ou não chegavam a Portugal, ou estavam guardados para clientes de confiança. Nos cinemas havia cadeiras reservadas para os agentes da PIDE e da censura. Os diálogos dos filmes e do teatro eram censurados. Cortavam-se imagens e palavras que não agradavam ao poder. Este é um dos exemplos. Rei de espadas. Há um homem de farda ou de toga na sua vida. Talvez algum oficial. 4 de ouro. Não. Espera. É criatura da igreja. Ora, deixe-se ver. Elas é que dizem. Mais oiros, mais oiros, mais oiros. E traz dinheiro. Muito dinheiro. É verdade. A propósito de dinheiro, a Lenita podia dar-me hoje os meus 2 contos? Já lhe disse que não tem. Ora, não tem. Peça-os ao seu velho. Pelo que isso lhe custa. Mais 2, menos 2. Não peço mais dinheiro ao doutor. Os negócios têm-lhe corrido mal ultimamente. Ele foi sempre meu amigo, não seria justo. Querida, chegaram-lhe agora aos escrúpulos. Assim, de repente. Os costumes eram vigiados. As professoras estavam proibidas de usar maquilhagem e a altura das saias era oficialmente estabelecida. O biquíni só foi permitido nos anos 60. As professoras e as enfermeiras precisavam de autorização do governo para casar. As hospedeiras não podiam fazê-lo. Era necessária uma licença para usar isqueiro. Havia multas para os namorados que se beijassem na rua. Os empregos públicos dependiam de um certificado de bom comportamento passado pelos governadores civis e que dizia: de
Declaro por minha honra que estou integrado na ordem social estabelecida pela Constituição Política de 1933, com ativo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas. No princípio dos anos 60, vivia-se assim, com medo. As almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século. No início da ditadura, Salazar marcou os limites da liberdade. Das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Com a mudança de regime, passou a discutir-se tudo. Mudou a estrutura de poder na sociedade. A fortuna, o nome de família, as Forças Armadas e a Igreja viram o seu papel diminuído. Durante o antigo regime, a Igreja Católica apoiava o governo e este reconhecia-lhe um papel especial. Sem a autorização dos maridos, as mulheres não podiam ter passaporte, não podiam sair do país, não podiam ter conta bancária, assinar contratos comerciais, alugar casa e abrir empresas. As mulheres dependiam dos homens e todos reconheciam esse papel. Onde a mulher se podia realizar mais era exatamente como dona de casa no lar. As qualidades de uma boa dona de casa, para mim, boa esposa, boa mãe, ter paciência para alterar as más disposições do marido, receber bem os seus amigos, ter a casa impecável, enfim, resume-se nisto. Muito obrigada. E a senhora? Será ser alegre, saber receber e ter coragem para poder enfrentar as dificuldades que possam surgir no dia a dia.